A paz do Senhor, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição de número 12. O título diz: Ele prometeu voltar. E nessa lição a gente vai aprender sobre a promessa do arrebatamento, a qual diz que Jesus está voltando e a qual essa promessa se baseia na volta de Jesus, né? Que Jesus vai voltar, o rei está voltando e a gente que é cristão já não é mais inocente dessa promessa e nossa obrigação é estar preparado para encontrar com o rei, tá certo? Nessa lição então vamos abordar esse tema e, e que possamos aprender com essa lição e colocá-la em prática, tá certo? O versículo de o texto áureo está lá em João capítulo 14, versículo 10, que diz assim: E se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. O objetivo dessa lição: entender que Jesus prometeu buscar sua igreja, compreender que esta promessa é incondicional, aprender que o arrebatamento é uma promessa do próprio Cristo. Verdade aplicada. Nossa alegria é saber que nesta terra somos apenas peregrinos e que muito em breve o Senhor Jesus virá buscar o seu povo para Jerusalém celestial. Momento de oração. Oremos para que a igreja esteja preparada para o grande dia do arrebatamento. Introdução. Ressurreto, Jesus ascendeu ao céu, mas antes prometeu aos discípulos que retornaria e os levaria para morar com ele por toda a eternidade. Essa é a maior esperança de todo o cristão. Deve guardar e ansiar ser arrebatado por Cristo. Eis que venho sem demora. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ponto-chave. A fim de não sermos surpreendidos, devemos tratar todos os dias como se fosse um dia em que Cristo cumprirá a sua promessa. Ele voltará para nos buscar. Essa lição ela vai bater muito na tecla de a gente estarmos preparados, porque para muitos essa promessa se cumprindo vai ser alegria, mas para muitos vai ser tristeza e dor. Para tristeza e dor para aqueles que for pego de surpresa e não tiver com a vida preparada, e alegria para aqueles que estão ligados com Cristo, pronto para morar no céu. Essa promessa ela vai se cumprir. Jesus disse que ele viria à terra, ele veio. Jesus disse que ele morreria, ele morreu. Jesus disse que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. Jesus disse que ele voltaria a buscar os seus, e ele vai voltar. Mas para isso, Jesus nos alerta para estarmos prontos para morar no céu. E esse dia ele não tem uma data fixa ou algo que fosse assim. Se fosse assim, seria fácil, mas o dia, a hora, nem o Filho do Homem, que é Jesus, sabe, a não ser Deus. Deus ele sabe o dia, ele sabe a hora, já está determinado por Deus. E quando chegar, bem-aventurado aquele que estiver na presença de Deus. Então a Bíblia nos alerta e essa lição vem bater nessa tecla. A gente está preparado para encontrar com o Senhor. Viver a cada dia como se fosse o dia do arrebatamento. Uma pergunta que eu faço é se o arrebatamento fosse hoje, se nós recebêssemos uma promessa, recebêssemos um aviso que o arrebatamento seria daqui uma hora mais ou menos, o que eu e você ia fazer nessa uma hora? Colocando uma pergunta na nossa cabeça, o que eu ia fazer? Ah, eu vou pedir perdão para outra pessoa, eu vou pedir perdão para Deus por causa que eu fiz aquilo, eu vou arrepender disso, eu vou fazer aquilo. Com certeza a gente ia fazer alguns argumentos, algumas coisas que a gente ia pensar. Mas a gente tem que entender que não vai dar tempo de nada. O que você fez, já fez, o que você deixou de fazer, infelizmente deixou de fazer. Então a gente tem que viver a cada dia como se fosse o dia do arrebatamento. Viver como se fosse hoje o dia do arrebatamento. Se eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Se eu tenho que me arrepender, arrependo hoje. Hoje é o dia aceitável, porque é o dia de amanhã. O segundo, o momento daqui um segundo pertence a Deus. E o arrebatamento ele breve vai acontecer. E essa é uma promessa incondicional, a qual a gente acabou de ler. E a gente aprendeu nessa mesma lição. Incondicional é o quê? Independente de qualquer situação, não tem nenhuma condição humana para que ela venha acontecer. É o querer de Deus, querendo o ser humano ou não, o ser humano fazendo birra ou não, o arrebatamento vai acontecer.
A promessa que nos traz esperança. Jesus prometeu voltar para buscar os seus, e essa promessa se cumprirá. A grande questão é: quando será? O texto sagrado nos informa que aquele dia e hora ninguém sabe, por isso precisamos estar atentos e sensíveis aos sinais dos tempos. O arrebatamento. Promessa incondicional, igual eu acabei de comentar com vocês. No livro de João, capítulo 14, versículo 10, o qual é o nosso textual, Jesus disse que voltaria para buscar os fiéis da terra e levá-los-á para perto de si. Ele demonstra que esse dia vai chegar independente do que o mundo esteja fazendo, de como as pessoas estejam se comportando e como esteja o altruísmo ou o amor. Ele virá. Essa promessa não está condicionada a desejo humano ou situação social. O Senhor já tem um dia determinado no qual acontecerá de forma surpreendente. Jesus se encontrará com seus amados nos ares. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Essa palavra altruísmo, foi dar uma pesquisada nela, pessoas que só pensam em si, não no próximo. Independente se o amor estiver dominando ou se o altruísmo estiver dominando, chegando o querer, a vontade de Deus para o arrebatamento, vai acontecer. E feliz aquele que estiver no amor, estiver na presença de Deus lutando para morar no céu. Tá certo? A gente não é perfeito, mas a gente deve estar nesse processo de santificação, nesse processo de cada dia melhorar um pouquinho mais. E como foi no dia de Noé, que pegou todo mundo de surpresa. Noé avisava, vai acontecer o dilúvio, vai acontecer o dilúvio. As pessoas tiravam sarro de Noé, zombavam de Noé, até o dia que houve chuva sobre a terra e pegou todo mundo de surpresa. Assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. E como comia, bebia, dava em casamento e não ligava porque Noé falava, assim também vai ser no dia do arrebatamento. Muitas vezes a gente fala, muitas pessoas tiram sarro e tudo mais, mas o arrebatamento vai acontecer, tá certo? A Bíblia diz que ante a última trombeta, o Senhor virá com os seus anjos, recolherá dos quatro cantos da terra todos os seus fiéis que encontrarão com ele nos ares. Antes disso, os que já morreram ressuscitarão primeiro no corpo incorruptíveis e nós, transformados no corpo incorruptíveis, encontraremos com o Senhor nos ares. O Senhor virá com poder e grande glória nesse dia. E vale a pena ressaltar que ele nem vai relar os pés dele na terra. Nos ares ele recolherá os seus servos e as suas servas. Tá bem? Confirmado pelos anjos. Quando Jesus ascendeu ao céu, é bem provável que aqueles que estavam presentes sentiram-se momentaneamente desamparados, pois o Mestre estava partindo. Porém, dois varões de branco apareceram para lembrar-os de que, da mesma forma miraculosa que Jesus estava subindo ao céu, seria da mesma forma que ele voltaria ao encontro da sua igreja amada. Estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi ser recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Você está preparado? Nós estamos preparados? Refletindo, busquem a felicidade em Cristo, e só nele. Cuidem-se de não se apegar ao pó. Essa terra não é o destino de vocês. John Wesley. Até achei essa frase e resolvi colocar aqui bem interessante. Fui buscar a felicidade e voltei de mão dada com Jesus. Muitas pessoas se distraem nessa vida procurando felicidade em coisas passageiras, mas a verdadeira felicidade está em Jesus. E você vai morar no céu aquele que tiver com Jesus. É bem interessante que esse dia eu estava lendo na Bíblia que você, eu bem sabe daquele versículo que diz que aquilo que o olho não viu, coração nem desceu ao coração do homem, nem subiu ao pensamento do ser humano, é o que Deus tem preparado para os que os amam. É bem interessante essa frase ao final desse versículo, preparado para que os amamos. A gente só vai alcançar essas coisas que a gente talvez nem pensa, muito além do nosso sonho, muito além do nosso projeto, se a gente amar Jesus Cristo. E a mesma forma, se a gente não amar Jesus verdadeiramente, a gente não vai morar no céu. E amor não é só palavra, amor é demonstrado por atitude. Falar que amo Jesus é fácil, mas as atitudes têm que demonstrar que eu amo Jesus. E uma prova do que eu amo Jesus, e isso está na Bíblia, é eu seguir os seus mandamentos. Se ele fala para eu não fazer, não devo fazer. Ah, mas eu amo Jesus, faço. Então você não ama. Eu
não ama. O que demonstra, uma das formas que demonstra que amamos Jesus é seguir e obedecer os seus mandamentos, tá certo? Fator surpresa, o arrebatamento vai ter esse fator. Infelizmente, a volta de Jesus para muitos será dor e tristeza, mas para os remidos será alegria e júbilo. A qualquer momento, a volta de Jesus pode acontecer, a qualquer momento. A Bíblia é muito clara quando aborda o arrebatamento da igreja diante de um fator surpresa. Por isso a comparação com o ladrão da noite. Ele prometeu a qualquer momento este grande evento acontecerá e muitos estarão desapercebidos e despreparados, que possamos estar atentos e preparados. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. A palavra vigia, traduzido, quer dizer ação de vigiar, de observar atentamente, estado de vigia, de privação de sono. Quer dizer que a gente não pode dormir tranquilo, mas não no sono espiritual. Mesmo a gente dormindo, a gente tem que estar em paz e preparado para encontrar com o Senhor nos ares, tá certo? O segredo é estar atento. Para que nesse dia não sejamos pegos de surpresa, existe uma fórmula eficaz: sermos constantes e vigilantes em oração, não abrindo mão da fé e nem das convicções que a Bíblia nos mostra. Devemos tratar todos os dias como um possível dia em que Jesus cumprirá a sua promessa. Assim não seremos surpreendidos. Paulo deixa uma dica muito importante para esse grande dia: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A vigilância deixa os cristãos preparados para o dia mais importante da história da igreja, atentando para a santificação, a fim de encontrar com o Senhor. Em todo tempo sejam alvos seus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Alvo seus vestidos quer dizer branco, branco, sem nenhuma mancha. Logo que manchar, logo que a gente falhar, logo que a gente pecar, a gente já luta para consertar. Isso é o que? Está em processo de santificação. E nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça. O óleo representa o Espírito Santo, aquele que sempre está nos alertando, aquele que sempre está nos corrigindo, aquele que sempre está nos exortando para estarmos no caminho para morar no céu, tá certo? Sempre atentos, vigilantes, desviando-se do mal, vigiando para não desviar da palavra de Deus e lutando com a ajuda do Espírito Santo para colocá-la em prática, tá certo? Sinais da volta de Jesus. Jesus nos deu muitos sinais sobre sua volta, e eles estão se cumprindo cabalmente. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do tempo? Um dos sinais que até essa lição vai bater em dois principais. Um deles, falsos profetas. Jesus alertou os seus discípulos que quando estivesse próximo à sua volta, viriam muitos falando em seu nome, dizendo ser o próprio Cristo, com o verdadeiro intuito de enganar as pessoas. Estes são chamados de falsos profetas, que afirmam falar em nome de Deus, sem contudo o representar. Eles denigrem o evangelho, pois são homens impiedosos, avarentos, amantes de si mesmos, que não praticam a caridade, propagam ensinos antagônicos às Escrituras, fazendo tudo em nome de Deus. Jesus determina-nos admoestando, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, tá certo? Esses falsos profetas, a qual seria uma das maiores evidências da volta de Jesus, até a Bíblia compara eles como lobos disfarçados em ovelhas, pessoas que têm muita lábia, pessoas que muitas vezes conseguem trazer muitas pessoas para o lado deles, que muitas vezes só quer o benefício de si mesmo, só pensam em si mesmo, pensam em aproveitar da circunstância para saírem vantajosos. E Deus e Jesus classifica eles como os falsos profetas. E muitas pessoas estão sendo enganadas por eles. Por que essas pessoas são enganadas? A Bíblia diz que erramos por não conhecermos as Escrituras. Quando a gente começa a ler a Bíblia Sagrada, quando a gente começa a orar, os nossos olhos espirituais são abertos e a gente não cai para qualquer coisa. E as pessoas muitas vezes estão indo para esses lados porque não conhecem e não lutam, não abrem a Bíblia Sagrada e não pedem discernimento para o Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Por isso que entram em qualquer caminho e terminam sendo aí enganados por esses falsos profetas. Samuel, como que eu sei se é o certo ou não?
pede a direção do Espírito Santo e lê a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia mesmo fala, a gente erra. Sabe por que a gente erra? Por não conhecer a Bíblia Sagrada. Ah, mas eu conheço, mas não coloco ela em prática, tá certo? Igual até pegar uma imagem, lobos disfarçados de ovelhas, a Bíblia compara esses falsos profetas. O amor se esfriará, outra evidência enorme. Outro grande sinal que precede a volta de Jesus é a falta de amor pelo próximo. Isso fica evidente diante das discrepâncias de classe, quando vemos homens retendo a maior parte do dinheiro do mundo, enquanto nações inteiras sofrem com fome. O que dizer de pessoas que, a exemplo da igreja de Éfeso, perderam o primeiro amor? Qualquer motivo é suficiente para não congregar, não compromete com a obra missionária e nem envolve com o ministério com ardor na alma. Fomos chamados para ser a diferença no mundo indiferente, e nessa última hora da igreja na terra que temos que tomar posse da nossa responsabilidade no Senhor, fazendo com as pessoas à nossa volta sintam e vejam o amor de Deus em nossa vida, em nossas ações, tá certo? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, dizendo nessa tradução, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas vão se acostumando. É bem interessante uma ilustração que isso faz muito tempo que eu já ouvi. Quando você coloca um sapo dentro de uma panela fervendo, você solta aquele sapo ali dentro, eles dizem que mal soltou o sapo naquela panela fervendo, o sapo já pula fora. Mas quando você coloca o sapo numa água fria, coloca no fogo e vai esquentando, e a água vai esquentando ao pouco, eles falam que o sapo não sai. Pode a água chegar a uma temperatura tal, o sapo está lá ainda. O que aconteceu? Ele foi se acostumando com o ambiente. E muitas vezes isso acontece no mundo espiritual com a gente. A maldade, ela vai vindo devagarzinho, não dá do nada na nossa vida. Ela vem devagar na nossa vida e a gente muitas vezes fica desapercebido e acostuma com aquela situação. Mas se a gente pedir para o Espírito Santo abrir os nossos olhos, a gente vai perceber que aquilo não agrada a Deus. E muitas vezes o nosso amor está se esfriando e a gente está distanciando do amor verdadeiro de Deus, tá certo? Então a gente deve estar atento e tomar muito cuidado, desviar da maldade e não deixar o amor nosso, o amor que vem da parte de Deus, esfriar no nosso coração. Porque essa é uma das maiores evidências da volta de Jesus. Muitos esfriando no amor verdadeiro, no amor fraternal que vem de Deus, tá certo? Conclusão. Os sinais dos tempos evidenciam a todo momento a volta de Jesus. Devemos estar preparados em santidade, pois será num abrir e fechar dos olhos. O momento exato não sabendo, mas teremos a nossa vida mudada para sempre. A promessa do Mestre se cumprirá. Jesus voltará e buscará os seus para estarem com ele no céu de glória para toda a eternidade. Qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, tá certo? Resumindo, o arrebatamento é real, vai acontecer, ninguém sabe. A Bíblia diz que nem o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, sabe, unicamente Deus dará a ordem a Jesus e Jesus com os seus anjos virá num abrir e piscar de olhos. Os que já morreram ressuscitarão primeiro num corpo incorruptível e aqueles que estarão vivos. Tudo isso, num abrir e piscar de olhos, encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. O momento, o dia e hora, ninguém sabe. A Bíblia só diz: estejai atento. Faz mais de 2000 anos que essa promessa ela foi feita. E muitos, no meio desse decorrer, perderam a esperança, perderam o foco, perderam o objetivo e disseram que essa promessa não se cumprirá, mas muitos morreram acreditando nessa promessa. E fica para mim e a você essa decisão. Vamos acreditar e vamos colocar em prática ou vamos achar que é uma simples promessa? Mas a real vai acontecer, querendo o ser humano ou não, porque é uma promessa incondicional, independente do querer do ser humano, vai acontecer. Estejamos sóbrios, vigiando, buscando a santificação, lendo a Bíblia, orando e pedindo a ajuda do Espírito Santo para que possamos estar vigilantes, pronto para encontrar com o Senhor nos ares. Porque isso não vai ser, a Bíblia fala que vai ser no abrir e piscar de olhos. A Bíblia também compara um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Estejamos preparados. E precisamos da ajuda do Espírito Santo para cada dia estar pronto, melhorando a cada dia mais para encontrar com o Senhor nos ares, tá certo?
Complementando, só uma complementação que fica aí. Pessoas que têm esperança na eternidade após essa vida são menos propensas às doenças emocionais, já que não vivem de maneira ansiosas e nem se frustram diante das circunstâncias momentâneas dessa vida. A percepção da eternidade gera nas pessoas confiança de dia melhores. A eternidade ela é real, tanto para aqueles que não encontrarão com o Senhor nos ares, como aqueles que encontrarão com o Senhor nos ares. Eternidade em alegria eterna para todo sempre, sem sofrimento com Jesus, e eternidade no inferno sem fim. Amém. Tá certo? Fica a escolha para mim e para você. Mas a verdade é que devemos lutar para morar no céu. Tá certo? O que a gente aprendeu hoje aí foi a volta de Jesus, uma promessa que a qualquer momento se cumprirá. Para muitos será dor e lamento, mas para os remidos, alegria e gozo, que será para toda a eternidade. Tá certo? Eu espero que gostem da lição e sei que é um assunto que a gente sabe, mas vale a pena aí sempre alertar e despertar na gente um temor, despertar na gente uma reverência, despertar na gente, sabe, para a gente prestar mais atenção, vigiar e lutar para a gente prestar mais atenção se a gente não está falhando em algo e lutar para estar pronto para morar no céu. Um grande abraço a todos e até na próxima, se Deus quiser, na paz do Senhor. Até mais, a paz do Senhor.